Tudo na nossa vida, absolutamente tudo, é influenciado por uma coisa chamada ambiente. O ambiente é um fator determinante por moldar a forma como nós falamos, o jeito como nós nos vestimos, como nós nos comportamos, até a forma em que eu e você pensamos. Tudo isso é dominado e governado pelo ambiente. O meio em que você cresceu, o meio em que você convive, o ambiente que você mora, o bairro, o país, tudo isso são fatores determinantes para influenciar o seu modo de se comportar, o seu modo de pensar, como você enxerga as coisas, que vai definir a lente dos seus olhos pelo qual você irá enxergar o mundo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje, tema muito importante, muito relevante, não só para te fazer ter uma nova compreensão a respeito da vida, mas também para descobrir e entender por que você age assim, por que você pensa assim, por que você se comporta de determinada maneira, de onde surge algum dos comportamentos que você pratica no seu dia a dia. Tudo isso são respostas que nós encontramos no meio do ambiente em que nós convivemos. E também resultado muito importante sobre os nossos hábitos, do porquê fazemos o que nós fazemos. Alguma vez você já chegou a pensar, a raciocinar, analisar a sua vida e dizer, cara, por que é que eu penso assim? Por que é que eu me comporto de determinada maneira? Por que é que quando surge um problema na minha vida, a minha reação é a determinada reação? Eu tenho determinado comportamento? Ou eu sou explosivo ou sou paciente? Muito embora algumas coisas já são inatas do nosso temperamento, do nosso próprio comportamento, eles são também influenciados pelas pessoas que nos cercam. Muito provavelmente você já ouviu alguém dizer que você é parecido com o seu pai ou você é parecido com sua mãe, determinada forma, jeito de falar, jeito de andar, jeito de sentar, enfim. Tudo isso são influências que nós recebemos ao longo da nossa vida, principalmente dos nossos pais, que constroem a nossa formação, que participam do meio como nós vamos enxergar a vida através de correções, incentivos, bloqueios, apoios ou paralisações que colocam na nossa mentalidade. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu comportamento é o reflexo das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você pegar 5 pessoas que você convive diariamente, vai dar o resultado do seu comportamento. E isso tem influência principalmente em ambiente interno, que é mentalidade, caráter, modo de pensar, que são as ideias, crenças, vozes internas. Tudo isso é influenciado por como você foi formado. Se na sua infância você foi uma criança que recebeu o apoio dos pais, que recebeu um incentivo, muito provavelmente na vida adulta, você tem facilidade de resolver as coisas. Você não enxerga nada como impossível, porque o seu pai nunca bloqueou o seu potencial. A sua mãe nunca disse que você não era capaz, muito pelo contrário. Sempre te incentivava, mesmo que algo fosse desafio. Já pelo contrário, se os seus pais, você sempre cresceu em um ambiente onde você ouvia palavras negativas do seu pai, dizendo que você é burro, você não é capaz, que isso não é para você e que isso é impossível, as vozes e as crenças internas que você carrega hoje vai prejudicar a sua vida adulta, vai atrapalhar o modo como você se enxerga, como você olha para as coisas. Por quê? Porque você sempre recebeu feedback negativo. Então essas vozes internalizadas na raiz da sua infância, como você cresceu, certamente vai prejudicar o seu comportamento, porque é assim que você se enxerga. É assim que você aprendeu, é assim que você foi ensinado. Você pode até não perceber, mas você está o tempo todo sendo moldado, porque as influências elas nos acompanham. E nós temos 3 níveis de influência que é muito importante. Você precisa anotar isso. O primeiro nível de influência é o nível de influência local. São as pessoas que você mais convive. Segundo nível de influência é o nível de influência da onde você almeja, aquilo que você deseja chegar. E terceiro nível de influência é o nível de influência das mídias, dos popstars, das estrelas,
daquilo que a indústria está empurrando para você. Então, se você convive com pessoas de pensamentos negativos, se 5 pessoas que estão ao seu redor são pessoas de pensamento negativo, saiba que você será a 6ª pessoa com pensamento negativo. Se você convive com 5 pessoas inteligentes que gostam de estudar e que gostam de ler, saiba que você será a 6ª pessoa inteligente e será a 6ª pessoa que lê. Se você convive com pessoas que o ambiente é festa, esse será o seu ambiente. Se você convive com pessoas que seu ambiente são outros tipos de ambiente, assim também determinará o seu ambiente. E por que é que nós nos comportamos assim, de determinados modos, de determinada maneira? Porque essas pessoas estão a todo tempo nos influenciando. Como, por exemplo, se você vive com pessoas negativas, o seu modo de enxergar as coisas será negativo. Se você vive com pessoas que têm complexo de inferioridade e não consegue associar grandeza a nada, não consegue enxergar potencial em nada, você será uma pessoa que também não irá enxergar potencial em nada. Por quê? Porque as pessoas que estão à sua volta estão confortáveis com a situação em que elas estão vivendo. Estão satisfeitas com o ambiente que ela convive. Por isso que mudar de ambiente é importante para que você tenha novas visões, quebra de padrões de crença, de padrão de pensamento e acreditar no seu próprio potencial. Porque quando você vive com pessoas que estão no nível que você deseja chegar, que para você é impossível, ao ver aquilo de forma frequente, você começa a perceber que não é impossível, você ainda só não chegou lá. Por último lugar, mas não menos importante, o ambiente físico que você convive também vai influenciar como você vai se comportar, vai determinar os seus hábitos, vai influenciar a sua rotina. Porque um ambiente físico bagunçado, se o seu quarto está bagunçado, se a sua casa está bagunçada, se a sua mesa do serviço está bagunçada, saiba que isso é um reflexo de como a sua mente está. O ambiente externo bagunçado reflete um interior bagunçado. Uma mente desorganizada vai refletir no ambiente. É por isso que você não consegue ter produtividade. É por isso que te falta determinação para começar alguma coisa ou iniciar algum exercício, alguma atividade. Porque o seu ambiente em desordem vai gerar desordem na sua mente. É como um ciclo vicioso. A mente em desordem bagunça o ambiente bagunçado bagunça a mente. Porque uma coisa vai ligando a outra. Já que está tudo bagunçado, não compensa arrumar. Já que não compensa arrumar, eu vou postergando. Eu postergando, eu deixo a minha mente sobrecarregada. Minha mente sobrecarregada, amanhã eu começo, hoje eu não estou disposto porque está bagunçado. Por isso que uma das melhores formas de você ter bons comportamentos, além de ter pessoas que te cercam, que vai acompanhar a mesma linha de raciocínio que você almeja para a sua vida, é você ter o seu ambiente organizado. Se você quer ser uma pessoa melhor na leitura, qual que é a melhor forma de você ser uma pessoa melhor na leitura? Não é você deixando o seu livro escondido. Não é você não tendo nenhum lugar para ler. O que você precisa? Você precisa ter um canto de leitura. Você precisa deixar o seu livro de fácil acesso para você. O seu ambiente precisa estar preparado, o seu ambiente precisa estar organizado. Porque senão, todas as vezes em que você for desenvolver um bom comportamento, um bom hábito, você vai sempre encontrar barreiras. Por quê? Porque algo está desorganizado, algo está fora do lugar, então você não quer começar uma atividade, porque o seu cérebro já processou inúmeras coisas que às vezes não é do tamanho que ele imaginou, mas foi processado uma série de informações que atrapalhou o desenvolvimento de um bom hábito, de um bom comportamento. Como, por exemplo, eu nesse momento estou lendo esse livro aqui, Hábitos Atômicos, um livro muito conhecido, muito recomendado. Caso você ainda não conhece, não leu, eu recomendo. Livro muito interessante para te ajudar a ter pequenas mudanças com resultados impressionantes. Como que eu faço para ler esse livro? Como que eu faço para que fique mais fácil de ler, fazer a leitura, desenvolver bons hábitos, do que todas as vezes eu não ter um canto, um ambiente preparado? Eu já deixo esse livro aqui em cima da mesa do escritório. Eu já deixo ele no jeito, pronto, à vista, sem nenhuma ocupação. A mesa não está poluída, porque quando chega o meu período, quando chega o horário da leitura, o que eu faço? Eu sento aqui, abro o livro
e simplesmente começo a ler. O meu ambiente está organizado, está preparado para mim. Eu não tenho que pensar muito em ter que fazer alguma coisa, porque a disciplina não só está em mim, mas está no ambiente que eu convivo. Então, assim se torna muito mais fácil você ter mente, corpo e ambiente organizado. Então, aqui vai alguns conselhos para você melhorar os seus comportamentos, os seus hábitos, que é melhorando o seu ambiente. Como é que você pode ser uma pessoa melhor? Primeiro, mudando o seu ambiente. Você precisa, primeiramente, na mudança de ambiente, mudar o ambiente em que você convive. O ambiente que você convive precisa ser um ambiente sadio, precisa ser um ambiente de produtividade, de crescimento. Se a roda de amigos que você frequenta não fala nada a respeito de futuro, algo que será relevante e agregará para a sua vida, você precisa reavaliar as suas amizades, com quem você anda, quais são os conselhos e as conversas que se praticam nessas rodas de amizade. Em segundo lugar, você precisa trabalhar os seus bloqueios emocionais, as suas crenças limitantes que muitas vezes seus pais colocaram em você, pessoas que não acreditavam que colocaram essas crenças limitantes em você, para que você então possa destravar o seu cérebro. Porque deixa eu te dizer, isso aqui não é uma conversa fiada. Isso aqui não é apenas um gatilho emocional ou apenas uma pegada para tentar falar bonito. Não. Você precisa entender principalmente, escute isso aqui, principalmente se você for pobre, se você cresceu em um lugar pobre, o pobre é a pessoa que mais tem bloqueios emocionais. Não estou dizendo que a vida do rico foi perfeita, a sua infância, embora recebeu muitos presentes, foi perfeita. Não, de forma nenhuma. Mas, se você cresceu pobre, assim como eu, teve uma infância sem muitos recursos financeiros, saiba que os seus bloqueios emocionais são muitos. As crenças limitantes que tem dentro da sua cabeça são muitos. Por quê? Porque toda vez que você queria alguma coisa, toda vez que você desejasse alguma coisa, os seus pais não te davam. Não é porque não queriam, porque não tinha condição. Então, o que foi que você mais cresceu ouvindo na sua infância? Como foi que o seu cérebro foi formado? Toda vez ouvindo não. Não tem. O pai não tem, a mãe não tem, não pode, hoje não, depois, deixa para amanhã. Então, as crenças que você tem, o modo como você enxerga a vida, precisa ser trabalhado, precisa ser destravada para que então você possa enxergar a vida agora na vida adulta de uma outra maneira. E isso não é fácil, leva tempo. Por quê? Você cresceu assim e agora você tem que virar de um dia para a noite, isso não vai acontecer. Mas precisa ser trabalhado crenças limitantes e bloqueios emocionais para que então você possa ter a mudança de mentalidade e assim então mudar o seu ambiente. Em terceiro lugar, para que você então possa receber conselhos relevantes para a mudança de ambiente organize o seu ambiente, a sua casa, o seu quarto. Hoje você arruma a sua cama, amanhã você organiza seu guarda-roupa, depois você passa um pano no seu quarto e assim você vai começar a exercer a produtividade de um ambiente organizado. E isso vai mudar, anote o que eu estou dizendo, isso vai mudar e muito como você se comporta. Os seus planos começarão a sair do papel e você então vai perceber que é muito mais fácil desenvolver hábitos quando o seu ambiente está organizado. Eu, por exemplo, quando vou gravar, é muito difícil eu guardar todos os equipamentos de gravação, iluminação, tripé, e depois eu ter que pegar todos esses equipamentos, posicionar eles, arrumar, ver se está no ângulo certo, até então começar a gravar de fato. Mas se eu deixo o meu ambiente, o estúdio preparado para gravação aqui no escritório, totalmente organizado, e eu só chego, ligo a câmera, é muito mais fácil do que todas as vezes eu demandar gasto energético para ficar preparando, caçando o ângulo, posicionando para que eu possa então gravar. Mas uma vez que o ambiente fica organizado, preparado para a minha função, para a minha atividade, para aquilo que eu quero fazer, se torna muito mais fácil de eu cumprir as minhas metas, tirar os meus projetos do papel e desenvolver bons hábitos e bons comportamentos. Tudo certo? Foi muito bom ter você aqui comigo, muito obrigado. Não se esqueça de deixar um joinha aqui nesse vídeo do Instagram, um comentário. O seu Instagram vai entender que você gostou desse vídeo. Se você gostou, curte aqui por gentileza, envia para alguém que está precisando organizar seu ambiente. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, obrigado.